O nosso ponto de partida do episódio de hoje é a época da Constituinte da ditadura, em 1966, quando o Movimento Democrático Brasileiro surgiu em oposição ao partido do governo, o Arena. O ato institucional número 2 é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. Só que foi só em 74 que as coisas realmente começariam a andar para o partido, já que foi nesse ano que veio a vitória no Legislativo, onde o MDB elegeu a maioria dos deputados no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. É o MLD, é o B, é o MLD, é o B, é o meu povo que está com você, nem precisa explicar o porquê, é o MDB. Anos depois, com o fim do bipartidarismo, o MDB acabou se transformando no PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e elegeu o primeiro presidente civil depois da ditadura, Tancredo Neves. Vim para promover as mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Nunca em nossa história tivemos tanta gente nas ruas para reclamar a recuperação dos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a um candidato. Você já deve ter pescado o tema de hoje. No segundo episódio da nossa série Que Partido é Esse?, falamos sobre o MDB e o PSDB, ou também conhecidos em 2022 como a talvez tão sonhada Terceira Via. O PDT é um partido de princípios. Esse será o Partido da Esperança. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Não seria uma covardia um partido do tamanho do nosso deixar uma sociedade que clama por mudanças? O MDB é muito maior do que meia dúzia de seus políticos e seus caciques. Trabalhadores do Brasil! Já não se engana mais do trabalhador como se enganaram em outros tempos. Em 2016, foi o PMDB de Michel Temer que assumiu a presidência depois do impeachment da Dilma. Provavelmente você se lembre desse momento. Boa noite a todos. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. Foi nessa mesma época que o PMDB voltou novamente a ser MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A mudança de nome não tem tantos argumentos. O que a gente sabe é que o não abandono do democrático do nome é para manter as origens, de uma época em que a sigla representava a busca pela democracia quando o autoritarismo estava à frente do país. Hoje, em tese, a gente já espera que todos os partidos defendam a democracia. Bom, independente do nome, o objetivo defendido pelo programa do partido continuava com a mesma ideia de seu surgimento: trabalhar pelo que realmente representa o interesse do povo e do país, seguindo as tradições cristãs que presidiram a sua formação no curso da história. Isso tudo entre aspas, tá? A história do partido marcou a política brasileira em diversos momentos, como quando Temer implementou a reforma trabalhista e o teto de gastos, com a promessa de regularizar as contas públicas, movimentar a economia e melhorar índices de emprego no país. Teve também o início da reforma da Previdência, que foi finalizada já no governo Bolsonaro. É preciso ter coragem para governar. Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. Essas reformas já nasceram em meio a desconfianças e questionamentos por alguns setores da sociedade. E sua importância e eficácia são discutidas até os dias de hoje. E olha, tem quem fale até em revogar ou rever as mudanças empreendidas por Temer. Fato é que nós temos que consertar o que deu errado. E essa reforma trabalhista deu errado. Ela retirou direitos, precarizou o trabalho e não gerou emprego. Na bússola política, hoje, o MDB pode ser melhor definido como um partido de centro-direita. Mas durante toda a sua história, ele foi um tanto quanto flutuante. Por ter surgido em uma época onde a luta era acima de tudo pela democracia, ele carregava pedaços de várias ideologias, se assim podemos dizer, inclusive de setores da esquerda. Isso permitiu que ele atuasse como base de sustentação para diferentes governos ao longo dos anos. Só que depois, acabou caminhando mais à direita do plano. Devido à defesa de ideias neoliberais para o mercado, combinados com a roupagem cristã de formação, hoje
é possível situar os posicionamentos do partido na direita conservadora mais tradicional. De qualquer maneira, já avisamos, não é tão simples classificar o maior partido do país. A ampla diversidade ideológica entre os diretórios estaduais e regionais leva, hoje em 2022, no norte do país, por exemplo, um MDB que caminha a um posicionamento pró-Bolsonaro nas eleições, e já com o Nordeste, que tende a apoiar o ex-presidente Lula. É esse o papel da candidatura do Lula que eu acho que todos nós do MDB podemos apoiar pragmaticamente, com os olhos... Nascido na época da ditadura, em 2022, o MDB aparece no jogo com uma promessa de combate à polarização. A tal terceira via, apresentando projetos como a defesa de um agronegócio moderno, a continuidade do teto de gastos com outra roupagem. Nós temos o melhor time, a melhor equipe dos economistas liberais do Brasil. Então nós temos um compromisso fiscal, mas como meio para se alcançar a responsabilidade social. Só que ele não está sozinho. A outra metade da laranja dessa tão falada terceira via é o PSDB. Hoje, quando o assunto é essa organização, surgem na cabeça nomes como FHC, Eduardo Leite, João Dória. Mas o Partido da Social-Democracia Brasileira também começou a sua história mais atrás. Em 1989, como uma dissidência do MDB, ao lado do povo brasileiro e por ele conduzido, este partido representará na história presente e futura deste país. Este será o Partido da Esperança. E conquistou protagonismo em 1995, com a posse de Fernando Henrique Cardoso como presidente da República. Muita esperança, muita confiança, muito amor, muito trabalho. Eu os convoco para mudar o Brasil. Ele, o pai do Plano Real, responsável pelo controle da histórica crise de inflação do país. E aqui a gente dá esse crédito, porque se você é um pouquinho mais novo, você só sabe dessa história pelos livros. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Além de eleger um candidato à presidência em 2 ocasiões, 1995 e 1998, o partido também protagonizou uma grande polarização contra o PT, que marcou a política brasileira até 2014. Já deu para perceber que o termo polarização não é de hoje nas nossas eleições, né? Foi nesse período que o partido tentou, sem sucesso, eleger Geraldo Alckmin. Geraldo, presidente. José Serra. Serra, presidente. Só depende de você. E Aécio Neves. Agora é Aécio. Ainda assim, o partido seria peça fundamental em diversos governos estaduais e na oposição. Vale lembrar que há quase 30 anos o partido governa de forma ininterrupta o estado de São Paulo. E nada mais justo do que pensar nesse partido falando de uma das suas principais figuras. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 até 2003, a inflação cairia a 10%. O PIB registraria um crescimento de 19,39% e renda per capita de 6,99%. Com a privatização, o Estado vai investir mais em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança. E não vai ser pelo atraso de uma minoria que o Brasil vai ficar para trás. Governo do Brasil. FHC também comandaria um amplo e polêmico processo de liberalização e abertura econômica, que resultaria nas maiores privatizações da história do Brasil. Por um pouco mais de 5 minutos de leilão e a Vale do Rio Doce passa então para as mãos da iniciativa privada. O consórcio Brasil... Falar de abertura econômica e privatização já nos dá um bom indício do posicionamento do PSDB. Difícil é entender que no começo a ideia do partido era a defesa de uma social-democracia, com uma organização situada mais no campo centro-esquerda, com a busca da distribuição equilibrada da riqueza nacional entre todas as regiões e classes sociais. Em 1989, por exemplo, o PSDB apoiou a candidatura de Lula. Lula encontrou-se em São Paulo com Covas e a direção do PSDB para entendimento sobre o apoio à sua candidatura à presidência. Durante os governos de FHC, o partido foi mudando de rumo. E em 2018, após grande parte dos candidatos do partido declararem apoio ao governo Bolsonaro nas eleições, assinou ainda mais a sua mudança. A partir do término do primeiro turno. Esse que você está ouvindo é o então candidato a governador de São Paulo pelo PSDB, João Dória. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente. Essa aliança sofreria desgastes, mas boa parte do partido continuaria na base do governo,
mantendo 91% de governismo. Hoje, quem olha o PSDB de longe facilmente o classificaria como seu velho amigo PMDB, da direita conservadora. Mas há sutilezas, com um partido ligeiramente mais liberal no eixo econômico e menos conservador no eixo social do que seu colega PMDB. Nas eleições para presidente em 2022, o MDB e o PSDB buscam alcançar o protagonismo novamente. O PSDB oficializou hoje, em Brasília, o apoio à senadora Simone Tebet, do MDB, como candidata à presidência pela terceira via. Mas o que é possível esperar dessa nova terceira via? Por agora, é difícil dizer. Com a nanificação do PSDB e a perda de relevância ativa do MDB com o tempo, graças às decisões adotadas e todos os planos e projetos, os dois partidos foram perdendo espaço na política nacional, e o seu lugar de protagonismo foi tomado por uma direita mais radicalizada, do bolsonarismo, e fisiológica, da antiga Arena ou Centrão. A continuação dessa história é assunto para o nosso próximo episódio, onde vamos falar um pouco mais sobre o desenrolar de dois grandes partidos do chamado Centrão, União Brasil e o PP. Que Partido é Esse? É uma produção original da Politize. Eu sou Monalisa Seolim, responsável pela coordenação e produção desse podcast. A pesquisa e o roteiro é de Beatriz Araújo, edição e montagem de som por Arthur Serafim e o Anderson McDowell. Conheça mais do nosso trabalho através do site politize.com.br. Esse episódio usou áudios de Arquivo Nacional, TV Brasil, Record, CNN Brasil, UOL, Globo e TV Cultura. Nos vemos no próximo episódio.